Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, certo, Augusto? Certo. Capítulo 10, intitulado Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer nossa prece de gratidão a Deus. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que te agradecemos por mais esse estudo, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, por sempre estar ao nosso lado, nos intuindo, nos fortalecendo nessa vontade firme de buscar o estudo para nos melhorarmos. E te pedimos, Mestre, continua conosco, ao nosso lado, nos fortalecendo essa vontade, para que assim possamos, Mestre, caminhar para Ti. Obrigado por mais esse estudo, obrigado por tudo que Tu nos dás, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, e que Tu permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações, item 1. Isso. Item 1. Os fenômenos espíritas modernos têm atraído a atenção sobre fatos análogos ocorridos em todos os tempos. E nunca a história foi tão compulsada neste sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, concluiu-se pela identidade da causa. Como sempre acontece, relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição os exagerou, O vulgo, gente, é o povo, tá? ajuntando-lhes absurdas crendices. Provém daí uma infinidade de lendas que, na sua maioria, são uma mistura de poucas verdades e muitas mentiras. E ele fala do vulgo, né, que viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural e a superstição os exagerou. O que nos leva, o que nos livra dessa superstição é o estudo. Então, por mais que nós estejamos no ano de 2025, quase 200 anos de espiritismo, nós ainda somos criaturas extremamente supersticiosas, extremamente místicas. Então, eu oriento bastante para estudar o Livro dos Espíritos, a questão que vai lá, acho que é 580, se não me falha a memória, mas é que vai falar justamente sobre esse lado místico, que vai falar dos talismã, feitiçaria. Então, nós precisamos estudar essa doutrina para nos libertarmos desse misticismo e dessa superstição. Então, por isso que muitas vezes nós nos tornamos refém de uns pseudos médios, mesmo dentro do movimento espírita, que acha que vê tudo, que fala tudo, muito místico, e acaba manipulando as pessoas. Então, nós precisamos estudar seriamente essa doutrina para nos libertarmos deste misticismo e destas superstições. E ele falou que naquela época o povo acabou utilizando a doutrina e foi criando muita superstição realmente, né? Item 2. As doutrinas sobre o demônio, que por tanto tempo prevaleceram, haviam de tal maneira exagerado seu poder que fizeram, por assim dizer, que Deus fosse esquecido. Por toda parte surgia o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. E isso ainda hoje, né? A gente pode muito bem, vou falar dos nossos, a gente fala muito mais de obsessor do que de Deus. Tudo é o obsessor, que é a reminiscência da Idade Média.
E a gente vê outras religiões também que falam muito mais de demônio do que de Deus. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que pudessem tirar o homem da ignorância e alargar o círculo de suas ideias, foram consideradas muitas vezes como obras diabólicas. Idade Média, período ali da Inquisição. Então, a própria ciência descoberta era rotulado de coisa diabólica. Os fenômenos espíritas de nossos dias, mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com o auxílio da ciência, confirmaram, é verdade, a intervenção de inteligências ocultas, mas agindo dentro de leis naturais e revelando, por sua ação, uma nova força e leis até então desconhecidas. A questão reduz-se, portanto, em saber de que ordem são essas inteligências. Então, aqui ele fala à luz da razão e com o auxílio da ciência. Então, sai da mistificação, sai da superstição, sai do sobrenatural e vamos começar a ver os fenômenos, daí o termo fenômeno, espírita, de uma forma científica e de uma forma racional. E isso realmente, para que eu possa olhar essa ciência e conhecer essa ciência, eu preciso me debruçar no estudo, porque nós somos muito ávidos dos fenômenos, mas não queremos nos preparar para os fenômenos, não queremos estudar. Então, quando a gente fala de um curso de mediunidade de 2 anos, o povo dá um pinote. Porque é o imediatismo, quer ir logo no fenômeno e vai se tornar o quê? Um trabalhador místico, um trabalhador supersticioso, um trabalhador que vai atrapalhar o trabalho. E o trabalho não terá a maturidade e o amparo espiritual que deveria ter. Por quê? Porque as pessoas que estão lá não estão capacitadas para isso. Então, você, para ser o profissional que você é, quanto tempo você ficou sentado na faculdade? Debruçado nos livros para estudar, para você poder exercer aquilo que você almejou como profissão. E como um trabalhador espírita, como um médium, gente, nós vamos mexer com pessoas, com espíritos, com mentes, com psiquismo. Olha a nossa responsabilidade. Então, o espiritismo é uma ciência que precisa ser estudada. Enquanto não se possuía do mundo espiritual, senão noções incertas e sistemáticas, os equívocos eram possíveis. Mas hoje, que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como seu modo de ação e o papel que desempenham no universo, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas dos que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de espíritos bons e maus não constituem seres de espécies diferentes, assinalando apenas os seus diversos graus de adiantamento. Segundo a posição que ocupam, em virtude do desenvolvimento intelectual e moral, os seres que se manifestam apresentam os mais vivos contrastes, o que não os impede de terem saído da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Então, hoje a gente estuda e diz, sim, mas já sabe, porque hoje quando se fala espírito, você já vincula a um ser desencarnado. Hoje é fácil a gente conseguir entender isso. Mas a etimologia da palavra espírito não queria dizer isso. Se a gente for estudar o conceito da palavra espírito dentro da filosofia, queria falar de inteligência. Por isso que ele diz assim, o fulano é um homem de espírito, ou seja, é um homem super inteligente. Por isso que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos o que é o espírito, para que os espíritos pudessem explicar, à luz da doutrina espírita, qual era o significado de espírito. E aí ele colocou, então,
para o homem encarnado, dentro da filosofia, espírito era o homem inteligente, o ser inteligente, era a inteligência. Ele é um homem de inteligência, então ele é um homem de espírito. E no livro dos Espíritos ele responde que o espírito é o princípio inteligente. Então você vê que tem uma ligação. Ele é o princípio inteligente do universo. O que é o espírito, com E minúsculo ainda lá, né? O princípio inteligente do universo, é o princípio inteligente do universo. E Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha aí aonde está a nossa semelhança com o Pai. O princípio inteligente é a inteligência, né? O princípio inteligente, o espírito é o princípio inteligente. E Deus, inteligência suprema. Então, Kardec precisava saber qual era o conceito da palavra. Então, aqui já no livro O Céu e o Inferno, ele já usa, já se sabe, quando se fala espírito, está falando de seres extracorpóreos. Ele diz, sabemos também que as diversas categorias de espíritos, bons e maus, não constituem seres de espécies diferentes. Olha, esse aqui foi feito mal. Olha, esse aqui foi feito bom. Olha, esse aqui foi feito um anjo. Nós já sabemos que nós saímos do mesmo ponto, ou seja, princípio, né, inteligente do universo, ali o início de tudo, a criação. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades, as mesmas escolas. A gente estava falando ainda há pouco do universo, né? Iniciamos ali no átomo. Então, o Pai dá de forma igualitária para todos. E alguns, poucos, se rebelam contra isso. Então, Deus não criou um espírito mau. Nós nos rebelamos. Muitas vezes, nós mesmos. Quantas vezes a gente vê a pessoa estar num caminho reto, de repente acontece alguma coisa, ou uma prova, ou até mesmo uma expiação, essa pessoa se revolta e até manda matar. Mata e muitas vezes se mata. E às vezes vira um obsessor mesmo, um espírito perverso que você vai perseguir aquela pessoa pelo mal que você fez, que ela fez, que foi feito a ela. E essa pessoa que agora se tornou alguém que tem ódio, que quer matar, que quer destruir, alguém pode chamá-lo de Satanás, de demônio ou coisa parecida. Mas ele não era, ele se tornou. Algo aconteceu para que ele se revoltasse, para que ele... E às vezes o poder não é só alguém ter feito mal e eu desperto mal em mim. O poder muitas vezes desperta o que há de pior dentro desse ser. E ele se torna perverso, tirano. E isso é um demônio. Então ele foi feito demônio, não, se transformou em um demônio. Item 3. Sobre este ponto, como sobre muitos outros, a Igreja mantém suas velhas crenças a respeito do demônio. Diz ela, abre aspas, temos princípios que não variam há 18 séculos porque são imutáveis, fecha aspas. O seu erro consiste justamente em não levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus muito pouco sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Se, a despeito do progresso da humanidade, a religião persiste em agarrar-se aos velhos erros do passado, tanto em matéria espiritual como em assuntos científicos, mas dia menos dia será ultrapassada pela incredulidade. Porque o grande erro é nós acharmos que somos Deus. As únicas leis que são imutáveis são leis divinas. Qualquer lei criada por homem, por mais que ele tenha qualquer título religioso, é criação de um homem, de um ser humano. Ou seja,
ela sofrerá mudanças. Então, o que a igreja fez? Criou as suas leis, rotulou de lei divina e não pode mudar, isso tem que ficar, não é assim, assim pronto, é assim, assim pronto, não, e mandou matar, mandou torturar, mandou fazer tudo, porque não podia jamais, afinal de contas, aquilo era uma lei divina e não era. Quais são as leis divinas que nós conhecemos? O Decálogo, os 10 mandamentos, em que o nosso Mestre Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E os judeus criaram 2 em cima dos 10, eles disseram, resume-se em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entendemos isso? E Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se nós amamos uns aos outros, a gente está cumprindo o decálogo, os 10 mandamentos divinos. O próprio Moisés, como legislador, ele criou 1000 leis e todas mudaram, porque eram leis que cabiam para aquela época, mas que não cabem mais para hoje. Basta a gente ler o livro Levítico, que é um dos livros, dentro dos 5 livros de Moisés. O Levítico, ele vai mostrar as leis que Moisés construiu e que cabiam para aquela época, mas que hoje já não cabe mais. Então é isso que ele está falando em relação à igreja, né? Não querer mudar. E é que ele coloca aos velhos erros do passado, tanto em matéria espiritual como em assuntos científicos. O próprio Galileu Galilei, a gente bem conhece essa história tão comum a toda uma sociedade. Começou, na verdade, com Copérnico, falando que quem girava não era o Sol, eram os planetas que ficavam em torno do Sol. E aí veio Galileu Galilei, coitado, reafirmou e quase foi morto. Isso é o quê? Isso é ciência. É por isso, meus irmãos, que daqui a alguns, não sei, talvez séculos, mas não muitos, acredito eu, a reencarnação é algo científico. A gente diz assim: Conceição, você acredita na reencarnação? Eu não acredito, eu sei. Então, quem precisa acreditar é quem ainda não sabe. Quem já sabe não precisa acreditar, porque já sabe. Então, a reencarnação, ela vai chegar ao ponto de ser olhada como ciência, porque a ciência cada vez mais vai se aproximar. Como a gente percebe também o quanto a mente começa a atuar sobre o organismo. Isso também está passando agora pela parte da ciência. E assim nós vamos caminhando. Em passos de tartaruga, nós vamos. Item 4. Eis como a igreja explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações modernas. E tem uma nota de Allan Kardec. As citações deste capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no capítulo precedente, sendo a sua sequência e tendo, por conseguinte, a mesma autoridade, que é a pastoral do Monsieur Gosset. Certo. Então, atenção, gente, o que nós iremos ler a partir de agora está entre aspas, e lembrando que ele está dizendo que é o quê? Pastoral do Monsenhor Gosset, tá bom? Então, abre aspas. Abre aspas. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem com ciladas antes de algemá-lo na opressão do servilismo. Aqui, lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e brincadeiras pueris. Além, despertam-lhe a admiração e subjugam-no pelo encanto do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se o seu poder os desmascara, então se acalmam, extinguem quaisquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade.
ora se apresentam como divindades e bons gênios, ora assimilam os nomes e até os traços de homens que deixaram a terra. E é interessante que a gente está lendo isso aqui, a gente está logo fazendo um link, não estamos fazendo um link? Existe esse tipo de espíritos? Sim. São os espíritos pseudo-sábios, os espíritos levianos, que fazem exatamente tudo isso aqui. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente estuda lá a escala espírita, nós vamos nos deparar. E a gente vê isso em reunião mediúnica. Se o grupo não for um grupo sério, um grupo que estuda, um grupo bem racional, bem lógico, ele cai nessas armadilhas aqui. E isso tem só desencarnada? Tem encarnado também, gente. Espírito é espírito. Espírito é espírito. Tem muita gente encarnada que faz exatamente isso aqui. Se passa de bonzinho, se passa de pseudo-inteligente, vai adquirindo ali confiança, vai conquistando, daqui a pouco dá-lhe o bote. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. É nisso que consiste as pretensas revelações de além-túmulo. E é para a obtenção de tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos, os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio e que o ignorante, num sono misterioso, torna-se de repente um doutor da ciência. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e de todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Ele está falando da escala espírita, gente. Ele está falando da escala espírita, né? Só que eles apresentavam tudo como o quê? Demônio. Ora se apresentam como divindade, bons gênios, ora assimilam os nomes e até os traços de homens que deixam a terra. E isso acontece. São os espíritos, que é aquilo que a gente vai ver lá no livro dos médiuns, as mensagens apócrifas. Tem espírito lá dizendo que é Jesus, que é Mãe Santíssima, ou algum Santo Agostinho, São Luís, e Kardec identifica os erros. Então existe isso aqui é autêntico. O erro aonde está é um ser personificação do mal, né? Com o auxílio de tais fraudes, dignas de antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados. Isso aqui é a escala espírita. Dogmatizar é o quê? Criar uma regra, isso é indiscutível, viu? Não se discute isso, é isso e pronto. Então a gente vê espírito na reunião mediúnica ensinando como se deve conduzir uma instituição espírita, criando situações dentro da instituição espírita, dizendo como que tem que fazer, criando rituais muitas vezes. Misturo com as suas mentiras, verdades, que é aquilo que a gente diz. Pior do que uma mentira é uma meia-verdade. Vai uma verdade, inserida na verdade vai a mentira. Faz um estrago enorme. E inculcam o erro debaixo de todas as formas. É nisso que consiste as pretensas revelações de além-túmulo. É fantástico. Como diz a Carlinha, a pitonisa, gente, era aquilo que a gente chamava de médium. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio e que o ignorante, num sono misterioso, torna-se de repente um doutor da ciência. Então, ele diz assim, mas tudo isso é quem? É um demônio. Então, ele identifica que uma pessoa que é totalmente ignorante entra num sono, ou seja, num transe, e acaba a falar como cientista. E aí ele diz que esse é quem? É o demônio. Então, aonde está? Tudo é o demônio. Então, tanto é que Kardec vai refutar. Ele diz, se é o demônio que fala pelo espiritismo, por que esse demônio que quer implantar o mal nos ensina constantemente o bem? Que o que esse demônio só nos ensina é fazer o bem. Os resultados surpreendentes dessas práticas ou atos, em sua maioria fantásticos e ridículos, não podendo proceder
da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo e das mesas falantes. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos a reprodução entre nós das evocações e dos oráculos, as consultas aos mortos, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Que são médios também, né? Como outrora, interroga-se a madeira e ela responde. Manda-se e ela obedece. E isto em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Essa madeira, ele está falando do quê? Das mesas girantes. Então você vê que ele está fazendo uma crítica à doutrina e rotula tudo isso de demônios. Achamos-nos em presença de seres invisíveis, a usurparem os nomes dos mortos, e cujas pretensas revelações têm um cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves, dotadas de força sobre-humana, aparecem e desaparecem de repente. Ele estudou, a gente percebe que ele leu, né, de forma passão, mas mas leu com o intuito só de demonizar, de criticar, né? Não é aquela leitura que Kardec tem, né? Aquela leitura neutra, né? Legal, Augusto. Vamos dar uma paradinha aí. A próxima semana a gente dá continuidade nessas citações da pastoral, né? Entendendo que nós estamos lendo citações do Senhor Monsenhor Gusset. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que nos leva, o que nos livra dessa superstição é o estudo. Então, por mais que nós estejamos no ano de 2025, quase 200 anos de espiritismo, nós ainda somos criaturas extremamente supersticiosas, extremamente místicas. Então, nós precisamos estudar essa doutrina para nos libertarmos desse misticismo e dessa superstição. Então, por isso que muitas vezes nós nos tornamos refém de uns pseudos médios, mesmo dentro do movimento espírita, que acha que vê tudo, que fala tudo, muito místico e acaba manipulando as pessoas. A gente fala muito mais de obsessor do que de Deus. Tudo é o obsessor, que é a reminiscência da Idade Média. E a gente vê outras religiões também que falam muito mais de demônio do que de Deus. E vamos começar a ver os fenômenos, daí o termo fenômeno, espírita, de uma forma científica e de uma forma racional. E isso realmente, para que eu possa olhar essa ciência e conhecer essa ciência, eu preciso me debruçar no estudo. Porque nós somos muito ávidos dos fenômenos, mas não queremos nos preparar para os fenômenos, não queremos estudar. Você, para ser o profissional que você é, quanto tempo você ficou sentado na faculdade? E como um trabalhador espírita, como um médium, gente, nós vamos mexer com pessoas, com espíritos, com mentes, com psiquismo. Olha a nossa responsabilidade. Então, o espiritismo é uma ciência que precisa ser estudada. Se a gente for estudar o conceito da palavra espírito dentro da filosofia, queria falar de inteligência. Por isso que ele diz assim, o fulano é um homem de espírito, ou seja, é um homem super inteligente.
E no Livro dos Espíritos ele responde que o espírito é o princípio inteligente. Então você vê que tem uma ligação. Ele é o princípio inteligente do universo. Nós saímos do mesmo ponto, ou seja, princípio, né, inteligente do universo, ali o início de tudo, a criação. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades, as mesmas escolas. O Pai dá de forma igualitária para todos. E alguns, poucos, se rebelam contra isso. Então, Deus não criou um espírito mau. Nós nos rebelamos. Quais são as leis divinas que nós conhecemos? O Decálogo, os 10 mandamentos, em que o nosso Mestre Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E os judeus criaram 2 em cima dos 10, eles disseram, resume-se em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se nós amamos uns aos outros, a gente está cumprindo o decálogo, os 10 mandamentos divinos. O próprio Moisés, como legislador, ele criou 1000 leis e todas mudaram, porque eram leis que cabiam para aquela época, mas que não cabem mais para hoje. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos estudando essa doutrina maravilhosa que nos liberta a consciência. Muito obrigado, Pai Criador, e muito obrigado ao nosso Mestre Jesus e ao nosso querido professor Denis Arrivai. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.